Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus, por mais esse sábado que estamos aqui, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem algo novo a trazer para a gente, Deus. Que o Senhor tem uma palavra para o coração de cada um aqui, Deus, e que o Senhor quer o melhor de nós aqui, Pai. Senhor, eu declaro que tudo aquilo que o inimigo colocar para tentar impedir, bloquear a Tua palavra, seja quebrado em nome de Jesus, Deus. Nos abençoa, Pai, com a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual a vontade do Senhor. Bom, na verdade, qual que é o problema do pecado nas nossas vidas? A gente tem um sério problema que a gente não leva o pecado a sério do jeito que a gente deveria levar. O pecado é uma coisa constante na vida de todo mundo. Infelizmente, as pessoas do mundo, elas pecam todos os dias, de forma que elas nem percebem mais que elas estão pecando, porque elas também, às vezes, nem sabem sequer o que elas estão fazendo. E nós, como cristãos, o nosso papel é tentar fugir do pecado todos os dias, é uma luta diária. A gente precisa a todo momento tentar escapar do pecado. O que é o pecado? O pecado é quando a gente transgride a lei de Deus. O pecado é quando a gente desobedece a Deus. E esse pecado distancia a nossa vida de Deus. É importante que a gente sempre tenha em mente que o pecado é a principal arma que o diabo usa para afastar a gente de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, eles eram próximos de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, quando o dia chegava ao seu final, Adão e Eva eles andavam com Deus no jardim. Deus era próximo deles. Então o diabo trouxe uma oferta, fez uma oferta para Adão e Eva. Falou, se vocês comerem do fruto daquela árvore que Deus falou para vocês não comerem, vocês não vão morrer, vocês vão saber tanto quanto Deus. E Adão e Eva se encheram da vontade de conhecer tanto quanto Deus. Eles quiseram ter o mesmo conhecimento que Deus. E aí eles pecaram. Quando eles comeram do fruto, eles pecaram, e isso afastou eles de Deus. A gente precisa ter a consciência de que esse ato de desobediência, ele cada vez mais nos afasta de Deus. Então toda vez que você desobedece, você dá um passo para mais longe de Deus. Então quanto mais distante você está de Deus, mais próximo você está do pecado. E quanto mais próximo você está do pecado, mais distante você está de Deus. É uma questão de lógica. Não é possível você estar vivendo com Deus, ter uma vida com Deus todos os dias, sendo que você peca. O pecado é aquilo que te afasta de Deus. O problema do pecado não é somente quando a gente peca 1, 2 vezes. Quando você peca você simplesmente quebrou uma lei e você já fez aquilo que Deus falou para você não fazer. O grande problema não é quando pecamos. O grande problema é quando pecamos, mas fazemos de conta que isso não é importante. Nós ignoramos o pecado. Porque isso passa a ser uma bola de neve. Isso acaba se tornando uma coisa que vai aumentando a cada dia que passa. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,24 diz, mas todos foram justificados pela glória de Deus. Você está sujeito ao pecado todos os dias, mas você também está sujeito a se arrepender do pecado todos os dias.
Quando nós pecamos, acontece um processo que é gradual. Então, quando você está cheio do Espírito Santo e você peca, você geralmente sente aquele sentimento de que você fez alguma coisa errada. O Espírito Santo te alerta, fala, você pecou, você não deveria ter feito isso, e você começa a se sentir mal. Isso é normal. A atitude de um cristão correta é pequei, se arrepender e pedir perdão para Deus. O problema é que, muitas vezes, esse pecado ele acaba se tornando algo que vai virando, como eu disse, uma bola de neve na nossa vida. E esse processo acontece devagar. Primeiro, você tem nojo do pecado. Primeira vez que você peca, você tem nojo do pecado. E se você não se livra disso, se você não pede perdão para Deus e tenta recomeçar, esse pecado que você tinha nojo, ele passa a se tornar algo até agradável. E você começa a namorar o pecado. Você começa a falar, não, até que isso aqui não é tão ruim. Você começa a se adaptar, você começa a ter uma relação mais íntima com o pecado. E isso é muito perigoso. Chega um momento que o pecado começa a fazer parte da sua vida. E aí o que acontece? Você começa a pecar em oculto, porque o pecado passou a fazer parte da sua vida. Aquilo que antes era uma transgressão para você, que antes você pensava, poxa, quebrei a lei de Deus, agora não, agora ela faz parte da sua vida. E você peca em oculto. Por quê? Porque é vergonhoso falar para as pessoas que você peca. Né? Todos nós temos vergonha de assumir que pecamos. Mas a própria Bíblia indica que nós assumimos os nossos pecados, que nós confessemos os nossos pecados. E por último, quando você está tão envolvido naquele pecado, você começa a militar a favor do pecado. Você começa a ter certeza de que aquilo não é mais tão ruim, talvez. Você já começa a pensar, poxa, será que eu realmente estou errado fazendo isso? Você já está tão envolvido com o que você está fazendo, que você começa a pensar, poxa, será que realmente isso vai me fazer mal? Porque você já está dentro daquilo. E o pecado, ele coloca algumas máscaras na gente. A primeira máscara que o pecado coloca na gente é a máscara da vergonha. Quando você está cheio do Espírito Santo, e você vem para a igreja, você ora todo dia, você lê a Bíblia todos os dias, você não quer pecar, certo? Você tem uma vida, você fala, não vou pecar, vou viver de acordo com a palavra de Deus. E aí você peca. Você tem duas opções. Você pode se arrepender do seu pecado, pedir perdão, Deus vai te perdoar, e a vida segue em frente. Ou você pode deixar com que o diabo sapateie em cima da sua cabeça quando você peca. E como que ele faz isso? Quando você peca e você começa a sentir aquele sentimento, poxa, fiz alguma coisa errada, o diabo começa a trazer vergonha para a sua vida. Ele te coloca uma máscara de vergonha. E você começa a pensar assim, poxa, não vou assumir para ninguém o que eu fiz, vou começar a ficar na minha. E aí você começa a sentir remorso, você começa a sentir culpa, que não é o sentimento que a Bíblia diz que é correto. Você começa a ficar triste por uma coisa que você não deveria estar triste. Você deveria pedir perdão e Deus iria te perdoar e você ia continuar a sua vida normalmente. Mas você começa a tomar para si uma dor que não é sua. E aí você começa a sentir vergonha. Você vem para a igreja, você continua louvando, você continua adorando do mesmo jeito. Só que não mais daquele jeito que você vinha antes, porque dentro do seu coração você está sentindo vergonha. Você não está se sentindo mais do jeito que você tinha antes. Você queria colocar isso para fora, se libertar disso. Na verdade, você está louvando, você olha para o lado, você tem a preocupação se a pessoa do lado sabe o que você fez. Você começa a se sentir mais preocupado com o que você fez do que o que você deveria estar fazendo. E o diabo usa isso para te distrair. Esse é o primeiro passo, é a primeira máscara que ele coloca em você. Ele te coloca uma máscara de vergonha para você ficar distraído, para você deixar de pedir perdão e se concentrar no seu erro. E não se concentrar no perdão que Deus tem para você. E aí ele vem e te coloca uma outra máscara. Ele te coloca uma máscara de insensibilidade. O que é essa máscara de sensibilidade? Essa máscara de sensibilidade, ela transforma você, que antes era sensível à voz de Deus. Antes você que orava, que você lia a Bíblia, você começa a perder essa sensibilidade. Você começa a perder a vontade de buscar a Deus. Então, se antes você orava, você sentia você ser cheio do Espírito Santo, você começa a perder isso. Porque você deixou com que o pecado fosse mais importante para você do que qualquer outra coisa. E essa insensibilidade vai tomando conta de você. E é isso que você tem que evitar. Você não pode deixar, a partir do momento que você peca, você tem que se arrepender e pedir perdão, porque senão as coisas só vão piorando. Quando você tem essa máscara de insensibilidade, você começa a perder vontade de vir na igreja, você começa a parar de querer assistir o culto,
para você tanto faz, tanto fez, ouvir o louvor, ouvir a pregação, porque você já não sente mais isso. Para você não faz mais diferença, é como se tivesse alguém aqui falando qualquer coisa, não faz diferença mais. Deus não parece que não fala mais com você. Eu queria ler um texto em João, capítulo 8, versículo 43, Jesus está falando com os fariseus, e ele fala: por que minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvirem o que eu digo. Jesus está falando simplesmente, você não entende o que eu falo porque você simplesmente não é um dos meus, você não sabe do que eu estou falando. Então os fariseus, eles gostavam de mostrar que eles sabiam de tudo da lei, que eles eram os grandes conhecedores da lei, mas eles não conheciam o ministério de Jesus, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem ele era. Então, para eles, tudo que Jesus falava era loucura, para eles não fazia o menor sentido. E o problema da máscara de insensibilidade é que ela te leva a um outro problema, ela te leva a uma máscara de incredulidade. Quando o diabo coloca uma máscara de incredulidade em você, você já passou por aquele momento de insensibilidade, você não ouve mais a palavra, você não canta mais do jeito que você cantava, você perdeu simplesmente aquele amor, aquele primeiro amor que você tinha. E aí o diabo ele traz para você o sentimento de incredulidade. O que é o sentimento de incredulidade? Você passa a questionar se realmente tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você sempre acreditou é verdade. Será que realmente a Bíblia está certa? Você começa a questionar, será que esse texto aqui, ele faz sentido? Nesse momento você começa a ficar mais sensível ao que o mundo tem para você do que aquilo que Deus tem para você. Você primeiro perde a sensibilidade das coisas de Deus, você começa a ganhar uma sensibilidade ao que o mundo tem para te dizer. Hoje a gente vive uma questão de... é uma ditadura do ateísmo. É impressionante, você precisa ser ateu, senão você está por fora. Quem é ateu é inteligente, quem não é inteligente. Quando, na verdade, facilmente você pode combater o ateísmo com poucos argumentos. Mas hoje em dia, nas escolas, na faculdade, em qualquer lugar que você vai, se você não é ateu, você não é considerado inteligente. E essa máscara de incredulidade começa a fazer você questionar. Será que realmente Deus está certo? Ou até mesmo, será que Deus existe? A gente começa a se perguntar. A gente entra numa questão tão profunda no pecado que a gente começa a duvidar da própria fé. Será que Deus realmente existe? Se ele existe, onde está ele? Quando na verdade fomos nós que abandonamos a Deus. E nós começamos a questionar onde que Deus está. As dúvidas, elas são normais. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos questionamentos, mas a questão é, nós temos que buscar as respostas na luz da Bíblia. E não simplesmente perguntar para aquela pessoa da escola que não sabe absolutamente nada, nunca abriu uma Bíblia na vida. É óbvio que ele vai te falar que Deus não existe. E o diabo tem muitos argumentos para te dizer que Deus não existe. Não significa que eles estejam certos. Nós temos que tomar cuidado com essa máscara da incredulidade. Porque esse questionamento, ele nos leva a um caminho pior. Esse questionamento, ele nos leva a colocar uma máscara da legalidade. O que é a máscara da legalidade? Você começa a dar uma carta branca para o diabo fazer o que ele quiser da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a duvidar da sua fé, você começa a questionar, será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente me ama? Você começa a dar uma carta branca para o diabo para ele te colocar na cabeça aquilo que ele quer que você pense. E ele começa a colocar pensamentos ruins na sua vida. Ele começa a transformar a sua vida num verdadeiro inferno. E ele sabe muito bem como fazer isso. Então, se você der essa máscara, se você põe essa máscara da legalidade que o diabo coloca para você, você simplesmente permite com que ele faça tudo aquilo que ele deseja com você, né? Vou ler de novo o versículo 11 e 12 de Efésios, que Paulo fala, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando o diabo começa a ter esse controle da sua vida, você já está numa situação que você não se importa mais se o que você está fazendo é bom aos olhos de Deus ou não. Se o que você está fazendo é certo ou não. Você já perdeu o seu senso de importância com relação a isso. Você não está mais preocupado em agradar a Deus, porque Deus já deixou de ser alguém na sua vida. Deus passou a ser alguém que você costumava cultuar, alguém que você costumava adorar, alguém que você costumava seguir, só que nesse momento Deus já não faz mais parte de você. Nesse momento Deus já é algo do passado. Quando o diabo tem essa autoridade para fazer o que ele quer com a sua vida, ele faz você se distanciar de Deus, através do pecado. É isso que o pecado nos faz. Por último, o diabo nos coloca uma máscara de prisioneiro. O que é uma máscara de prisioneiro?
É meio óbvio. A partir do momento que você dá essa oportunidade para o diabo controlar a sua vida, ele coloca você dentro de uma questão tão profunda dentro do pecado que você acaba virando prisioneiro do diabo. Você acaba virando prisioneiro do pecado. A Bíblia cita várias vezes passagens que nós fomos libertos do pecado. Nós temos toda a autoridade para sermos libertos do pecado, mas quando nós deixamos, nos entregamos para o pecado, nós voltamos a ser prisioneiros dele. E quando nós nos aprisionamos ao pecado, significa que nós estamos completamente distantes de Deus. Nós estamos no ponto mais longe que nós podíamos estar de Deus. Eu queria que você pensasse nessa noite o que você tem, como tem sido a sua vida a respeito disso. Aquilo que você tem pecado, aquilo que está no seu coração, que você tem considerado que tem infringido as leis de Deus, se você se identifica com alguma dessas máscaras que o diabo coloca em nós, porque pare e pensa, se você colocou algumas dessas máscaras, já passou do momento de você parar e se arrepender e falar: Deus, eu preciso voltar a te seguir, eu preciso tirar todas essas máscaras, porque tudo aquilo que o pecado faz é destruir você. O diabo, ele tem uma missão, que é te levar para o inferno, e você tem uma missão, que é ir para o céu. A arma que ele usa para te levar para o inferno é o pecado. Ele usa você próprio para te levar para o inferno, porque você tem a opção de escolha. Jesus, quando veio, morreu por nós, ele deu a opção de escolha para você. Ele morreu, ele sofreu, ele pagou pelos seus pecados. Então, você só sofre pelos seus pecados se você quiser. Você é livre para viver uma vida com Deus. Uma mensagem que é importante entender de como o pecado coloca uma máscara na gente é que o pecado te deforma. Então, se você acha estranho que de repente você mudou, as pessoas dizem que você mudou, que você não era mais como você era antes, mas você acha que está tudo bem, talvez tenha alguma coisa que esteja incomodando, que você esteja fazendo errado e que talvez você não tenha percebido ainda, porque o pecado, ele tem um poder incrível de te deformar, e Cristo tem o poder de te restaurar. Então, se tem alguma coisa que está errada na sua vida, se você está cometendo algum pecado, muito provavelmente hoje você está numa característica ruim de acordo com Deus. Você não está de acordo com aquilo que Deus quer que você seja. Eu queria ler Atos 2:38. Aqui Pedro, no momento de Pentecostes, quando questionam a Pedro o que ele estava falando, ele começa a falar com as pessoas e ele diz: a Bíblia nos chama ao arrependimento. Não podemos permitir que o pecado coloque máscaras em nós. Naquele dia, no versículo que a Bíblia diz, versículo 41 de Atos, 3.000 pessoas se converteram. Somente de ouvir Pedro e os outros apóstolos falando em línguas. 3.000 pessoas pararam e pensaram: não, o que eu estou fazendo é errado. Eu queria que você fechasse seu olho, abaixasse sua cabeça e pensasse aquilo que você tem feito hoje. Como você tem vivido a sua vida? Se o que você tem feito tem agradado a Deus. Todos nós pecamos, todos nós já pecamos, todos nós provavelmente iremos pecar mais algumas vezes. O problema não é quando você peca, a questão é quando você peca e você deixa de se arrepender. Você esquece que você precisa pedir perdão para Deus. Eu queria ler mais um texto que eu gosto muito. Se você tem alguma dúvida se há esperança, se você acha que você está envolvido num pecado que você não consegue escapar, eu vou ler aqui. Romanos 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você tem alguma coisa hoje que machuca o seu coração, que você fala: eu queria me livrar disso, a Bíblia manda em Tiago, capítulo 5, manda que nós confessemos nossos pecados e que nós oremos uns pelos outros. Então, se você tem alguma coisa que você acha que você não consegue vencer, que tem um problema na sua vida que você não consegue superar, procure alguém, converse com alguém, divida o seu problema com alguém. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa pessoa, porque talvez você tenha vergonha de falar com ela e achar que ela vai te achar um lixo porque você está pecando. Eu tenho certeza que você vai se surpreender porque essa pessoa também já pecou. Todos nós já pecamos. Amém? Eu queria orar por você. Se você tem alguma coisa que você quer mudar no seu coração, peça para Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse sábado, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor tratou o coração de cada um aqui nessa noite, Pai. O Senhor trouxe uma palavra
que pode fazer a diferença na vida das pessoas, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para mudar no coração de cada um, e eu tenho certeza que o Senhor irá mudar, Pai. O Senhor é aquele que começou a obra e é aquele que irá terminar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, ouve o clamor, Pai. Aqueles que estão quebrantados e querem, Pai, ser tocados por Ti, Deus. Querem se livrar dessa vida de pecado, Deus. Querem voltar ao primeiro amor, querem voltar a uma vida contigo, Deus. Ouve o nosso clamor, Pai, ouve a nossa oração nesta noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.